Olá novamente, agora como segunda tentativa vamos fazer por isso, não é tentar. Vamos convidar a Irene. Ela já aderiu. Bem sucedido. Às vezes temos que parar, desligar, reiniciar para podermos ser bem sucedidos. Vamos só aguardar qual é o efeito. Ok. Então, estávamos a falar da empatia indiretamente, que é a capacidade que nós temos de interagir com o outro, compreendê-lo, envolvê-lo, criar uma conexão baseada na verdade e na presença. Esta empatia é uma prática difícil que envolve deixar ser vulnerável, mostrar os seus verdadeiros sentimentos. Okay. E esta vulnerabilidade poderá criar uma base de comunicação mais fértil. Porquê? Porque consiste na verdade e na presença. E é em presença que nós temos a Irene. Às vezes não é necessário carregar muito nos botões, é esperar que a magia aconteça. Bom dia, Irene. Não te estamos a ver. Espera. Estás com a câmera virada ao contrário, ou seja, está virada para a parede. Oi, Gina, bom dia. Tá me ouvindo? Ouvindo, mas a câmera está virada para a parede. Eu nem tô conseguindo ver onde é que desvira a câmera aqui. Tá tudo branco na minha tela, tá esquisito. Está assim, mas não sei se tens aí os botões com reverso. Tem duas setas que faz. Não, eu sei, é que não tá aparecendo, na verdade. Deve ser da rede, creio. A rede faz destas coisas. Vou sair e entrar de novo, não é possível. Ok. E assim a Irene sai e volta em breves segundos. Para vos dizer que com empatia nós tornamos-nos mais vulneráveis, mas também damos oportunidade ao outro para ser mais vulnerável também. Vulnerabilidade é expor a nossa verdade, a nossa essência, a nossa presença, a nossa vontade, a nossa energia. O que é que isso provoca? Provoca uma base verdadeira, em que uma relação é feita olhos nos olhos, com sentimento e criando na relação uma base muito fértil na comunicação e também na expectativa. Porque quando nós temos uma expectativa elevada do outro, nós estamos a exigir que o outro dê não só o que ele quer, mas o que nós queremos. E essas expectativas geram a frustração, geram o desequilíbrio, porque uma relação, daí a comunicação ser tão necessária. Se a relação não for dar e receber aquilo que é nosso, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu planto uma laranjeira, eu não vou expectar que saiam de lá limões. E muitas vezes nas relações é isso que acontece. Nós, na nossa cabeça, temos a expectativa que o outro me entregue ou que facilite determinados resultados, e se o outro, sem saber, está a comprometer-se naquela relação e não sabe aquilo que está na minha ou na tua cabeça. Daí ser tão importante a comunicação. Falar, comunicar, dizer aquilo que pensas, aquilo que sentes, aquilo que queres, irá tornar a base mais sincera. Podes receber um não ou sim, mas o não é sempre algo que existe nas relações. O que vai divergir é haver aqui um cruzamento de interesses
em que os dois vão numa relação, num caminho, com interação conjunta na mesma linha. E aí o sucesso poderá ser muito mais efetivo. Eu estou novamente convidando a Irene e estamos realmente com estes desafios tecnológicos. Mas não são estes desafios que nos param. O que passa e passará sempre é o tempo. O tempo não para. Entretanto, vou pedir à Irene, ela diz que não consegue abrir, para sair e entrar novamente. Quando nós oferecemos o que temos, quando nós damos o nosso melhor, quando nós entregamos a nossa vulnerabilidade e a nossa empatia, o que é que gera? Gera no outro confiança e consideração. Só depois é que existe a compreensão e é mais fácil a interação e o processo de comunicação. O processo de comunicação não é algo que seja assim, num piscar de olhos. Olá, bom dia, bom dia. A internet não está deixando eu entrar hoje, não sei o que está acontecendo. Será que é porque é segunda-feira? Eu acho que é da rede, porque realmente é um milagre podermos conversar, estar com a imagem de Portugal e o Brasil, com tantos quilómetros que nos separam, é ou não é, Irene? Sim, mas sempre deu certo, então tem que dar certo hoje, né? Sempre deu certo e vai continuar a dar certo. Então, o nosso dia de hoje, Irene, tem aqui um hábito fantástico, que é entender antes de ser entendido. Maravilha. É isso, trabalhar a vulnerabilidade, trabalhar a empatia, trabalhar a escuta, a comunicação. O que é que tu podes aprofundar? Qual é a tua opinião? Na verdade, eu acho que a comunicação empática é o que falta muito hoje, né? A gente, não sei se a gente não está muito prestando atenção no que as pessoas comunicam, muitas vezes há um ruído na comunicação que falamos, né? Às vezes a gente comunica uma coisa, a pessoa entende outra. Eu já passei por várias situações onde a pessoa que eu queria expressar uma coisa, a pessoa acabou entendendo coisas diferentes. Eu não sei se você já passou por isso também. A comunicação tem muito a ver com o que eu escuto, com o que eu entendo, né? Nem com quem fala, né? E eu acredito também que tem a ver com o nosso estado de espírito. Às vezes, a mesma coisa que você fala para a pessoa, quando ela está bem espiritualmente, quando ela está bem, ela escuta de um jeito, mas quando ela não está bem, a interpretação é de outra forma. Então, assim, essa clareza na comunicação, eu acredito que tem muito a ver com o que eu entendo, eu receptor, né, do quem comunica. Então, eu já comuniquei a mesma coisa para a mesma pessoa, de ser mal interpretada e de ser muito bem interpretada, dependendo do estado de espírito que a pessoa está. Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado. E a entonação da voz, eu acredito que é muito importante, né? Quando eu comunico, eu gosto muito de observar a voz da pessoa, né? Tipo, o corpo também, porque o nosso corpo, ele fala. Inclusive, eu estava lendo um livro, O Corpo Fala, que eu acho bem interessante. Né? A gente não fala só com as palavras, mas a gente fala com o nosso corpo, com os gestos, né? Então, isso é muito importante. Se eu chego para comunicar algo assim, muito de ombro caído, né, você percebe que eu estou num estado muito ruim, né? Emocionalmente, inclusive. Então, já quando eu levanto minha cabeça, quando eu mudo a entonação da voz, também está muito importante. Tem gente, por exemplo, que comunica para dentro. Eu já fui uma dessas pessoas. Então, sempre que eu falava, as pessoas me pediam para repetir. As pessoas não entendiam o que eu queria falar. E eu falava um pouco baixo, né? Então, é como se eu falasse para dentro. Então, a gente tem que perceber muito isso. E muitas vezes, eu acho que a repetição, pedir para a pessoa repetir o que ela entendeu também é importante. Né? Alessandro, bom dia, seja bem-vindo. Isso é um hábito que ganhamos como hipnoterapeutas, não é, Irene? Porque exatamente, na hipnoterapia usamos a comunicação o tempo inteiro, né? Fundamental, e especialmente eu sinto e vivi o mesmo processo, que era a minha voz, a minha atuação era baixa, parecia que a minha voz não se fazia ouvir, muito menos entender. E era mais fácil as pessoas ouvirem, não entenderem e não pedirem para repetir.
e eu acredito que perdi algumas oportunidades em relação a isso. Porquê? Porque a minha voz não era audível, perceptível, quanto pudesse utilizar numa comunicação produtiva. Daí a minha necessidade de recorrer aos Toastmasters, daí a minha necessidade de estabelecer e comunicar diariamente e fazer uso desta ponte que é a comunicação, ter um feedback e analisar através das expressões do corpo se efetivamente a pessoa me entendeu, se a mensagem foi recebida da forma que eu quis dizer. Porque não é só o conteúdo, não é só a intenção, é também um feedback. Porquê? Porque a palavra também pode levar a uma ação, que é o que nós precisamos muitas vezes. Nós comunicamos para o campo da ação. Nós comunicamos para inovar, para criar, para estabelecer também no outro influência positiva, para ver crescimento. Nós criamos através da palavra, nós criamos através da base da imaginação. Imagina que é uma palavra mágica porque nos obriga a ir mais longe, sair da zona de conforto. E a comunicação é a base do mundo, porque tu podes tirar uma pessoa que está num estado letalúrgico, num estado de apatia total, profunda, com a comunicação. Tu, quando comunicas com o outro, não comunicas somente com a tua presença, ou com o conteúdo, ou só com a voz. Tu comunicas também com a intenção. Por isso, a comunicar é profundo. Comunicar é estar com o outro, estar para o outro. É um convite a estabelecer aqui um a dois. Não é uma dança solitária. É uma dança em que os dois criam algo de novo. É uma base, é um relacionamento. Quando sabes o que estás a fazer. Aqui no livro fala que a comunicação é a habilidade mais importante. Nós passamos a maior parte do nosso tempo nos comunicando. Muitas vezes não verbalmente, mas comunicamos com a nossa postura, por exemplo, né? A gente passa anos aprendendo a ler, a escrever, mas muitas vezes não aprende a ouvir, né? Porque às vezes também ouvimos com ouvidos críticos, né? Então a gente tem que aprender a ouvir o outro, né? Porque muitas vezes a gente já dá uma percepção nossa, mas a gente não está ouvindo de fato o que a pessoa fala. Né? Quantas vezes a gente escuta uma coisa e acaba entendendo ou não, estando muito atento. Eu acredito hoje que com as redes sociais a comunicação está mais desafiadora em alguns pontos. Porque muitas vezes estamos focados em coisas em TikTok, no Instagram, né? E muitas vezes não percebemos. Inclusive, eu acredito que a comunicação, por um lado, melhorou, porque você pode atingir mais pessoas, e por um lado, na família, quantas vezes você vai jantar com alguém e a pessoa fica o tempo inteiro no celular? Né? Você está falando, parece que você está falando sozinha, a pessoa não está interagindo com você. Por quê? Porque ela não está conectada com aquilo que você está comunicando. E eu percebo muito isso. Às vezes, eu quero sair para conversar com uma amiga, e eu evito usar o celular quando eu saio com alguém para um bate-papo. Né? Na sexta-feira eu encontrei uma amiga, então eu evito usar bastante o meu celular para que eu preste atenção na pessoa. Só que eu percebo muito, às vezes eu estou com uma amiga minha, ela está o tempo inteiro no celular. Então eu sinto um certo desconforto. A minha percepção é que a pessoa não está ouvindo o que você está falando. Né? Ou ela está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Claro que tem pessoas que têm essa habilidade. Muitas vezes eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, com uma certa percepção, mas não é sempre, né? Principalmente eu gosto, quando eu saio para conversar com alguém, eu gosto de evitar o celular. Uhum. Irene, nem sempre é possível, mas eu gosto de evitar o celular. Quero apresentar aqui o livro. Nós já tínhamos feito esta apresentação. Passamos de uma esfera de dependência para uma esfera de independência. Aqui em baixo, nós já fizemos o livro no dia 1, no dia 2, no dia 3, que é uma esfera privada, que passamos da parte da dependência para a independência. Na independência passamos do dia 4, que é o ganha-ganha, e estamos hoje no dia 5, em que é entender antes de ser entendido. Já passamos para a esfera da vitória pública, que tem uma base, tem uma frase aqui que eu adoro, que tem a ver com a comunicação e também com o relacionamento, que é:
Não pode haver amizade sem confiança, nem confiança sem integridade. Confiar no outro, saber que podemos contar com o outro, que o outro está cá. Imaginem, a Irene e eu temos uma parceria em que temos a câmara ligada às 5h05. Se a Irene não confiasse em mim, eu não confiasse com a Irene, nós não conseguíamos honrar os nossos compromissos. E tem a ver com a expectativa de gerar, esclarecer qual é a expectativa, o que é que nós queremos com isto do 555, desta tribo, demonstrar a integridade pessoal, pedir desculpas sinceras quando podemos, quando não podemos fazer, trabalhar as leis do amor e as leis da vida, as leis do amor, da empatia, procurar trazer problemas que são o P para umas oportunidades, que é o CP. Porquê? Porque são os desafios que nos fazem crescer. Imaginem, com tanta tentativa que eu e a Irene tivemos agora no entrar, a Irene podia desistir, podia dizer, olha, tenho mais que fazer, vou-me embora, não consigo entrar, então eu vou-me embora. E ela não desistiu. Porquê? Porque existe aqui uma base, um compromisso muito forte. E é entender o que é que o apoio que nós temos de ganha-ganha da nossa relação, do nosso caráter, do nosso acordo, que nos promove também crescimento. Porque quando uma relação é de crescimento, há desafios, nós mantemos e temos esta alcance, esta visão visionária de continuar a fazer o que está a ser feito. Para quê? Para não cair no desalento, na frustração. Então, primeiro temos que entender o que é que precisamos, o que é que queremos nesta relação, onde é que nós queremos chegar. Daí trabalha também o caráter e a comunicação. Porque o coração tem razões que a própria razão conhece. Já dizia Pascal, sentir com o coração, falar com a boca, através também da imaginação da mente. E esta sinergia pessoal vai-nos trazer resultados. E ontem, ouvi uma frase fantástica que é: uma crença limitante pode-te condicionar o resultado, mas um resultado nunca irá limitar a tua crença. Ou seja, as tuas crenças te limitam, mas quando tens resultados, tu comprometes e fazes, o resultado vai chegar. É imperdível. E tu só tens é que seguir o teu instinto, a tua natureza e o coração. E é o que tu fazes, não é, Irene? Exatamente. Isso que você está falando é muito importante. Eu, por exemplo, eu tinha uma crença negativa que eu tinha muita dificuldade de me comunicar. Isso era uma crença muito forte em mim. Só que quando eu venho aqui, eu faço live todos os dias. Né? Às vezes eu já cheguei a fazer 3 lives agora esse mês, né? Esse ano. Já teve dias que eu fiz 3 lives. Então, assim, percebe que essa crença ela começa a me deixar, por quê? Porque a minha mente está mandando uma mensagem. Não, isso não é verdade. Porque ela está se comunicando todos os dias. Então, isso que é muito importante. Por isso que eu falo, não importa a crença que você tenha, quando você começa a fazer com uma constância, a sua mente não vai ter barreiras mais, porque a sua mente vai ter uma mensagem verdadeira. Olha, ela está fazendo isso. Quando a pessoa fala assim, olha, eu tenho dificuldade para emagrecer, ela está mandando uma comunicação interna para o próprio corpo dela. Agora, se ela começar a fazer uma dieta e começar a fazer um treino, que a mente não tenha barreiras para dizer, olha, isso não é verdade, por isso que é tão importante você começar a fazer as coisas primeiro, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu procrastino, eu não tenho foco. Mas por quê? Porque você não tem uma constância, né? Se você começa a fazer mesmo sem foco, muitas vezes também eu não tenho foco para fazer as coisas, mas mesmo às vezes sem vontade, eu vou lá e faço o que tenho que fazer. Tem muitas vezes que eu faço muitas coisas sem vontade. Eu não acordo todo dia disposta a fazer atividade física. A maioria das vezes eu quero voltar para a minha cama e eu quero dormir. É isso que o meu corpo pede. Mas quando a minha mente fala assim, não, agora você vai colocar o tênis e você vai, não tem mais resistência, porque o meu corpo e a minha mente vai estar conectados. Não, isso é verdade. Ela realmente está fazendo aquilo que ela se propôs. Só que o que acontece com a maioria de nós? A gente quer ter vontade para fazer as coisas. Você já viu força de vontade? É meio que forçar a vontade. Muitas vezes você não dá. Olha, eu tenho força de vontade para fazer tal coisa. Muitas vezes a gente não tem a vontade. A gente força
e a vontade chega, né? Eu não acordo todo dia 100% disposta. Muitas vezes eu quero voltar a dormir. E o que que acontece? Quando eu vou lá, tomo meu banho gelado e eu venho para a live, meu cérebro ele entende, não, ela vai fazer. Então, é importante, às vezes, pessoas, essa comunicação que eu falo comigo mesmo, né? Então, como é que eu comunico as coisas para minha mente e para o meu corpo? Isso é muito importante, porque assim, se eu falo assim, olha, eu não consigo correr, mas aí se eu começo a treinar e daqui a pouco eu me vejo correndo, nem que seja 1 quilômetro, a minha mente vai ter provas. Então, contra provas não há argumentos. Então, por isso que é importante. Se você tem dificuldade de fazer qualquer coisa, qual é a comunicação que você manda? Tudo bem, talvez eu mando a comunicação, tipo, eu não consigo fazer. Mas quando eu começo a fazer, quebra todas as barreiras. Por isso que é importante a constância. Há 2 anos atrás, como eu falei, se eu falasse para você, olha, vou fazer live, poderia soar uma mentira. Só que hoje não tem como a minha mente não acreditar, porque eu estou fazendo live todos os dias, de domingo a domingo, não importa. Então, assim, qual é a comunicação que eu mando para a minha mente hoje? Não, agora eu sou capaz de me comunicar, agora eu me comunico bem, entendeu? E é treino, não existe uma comunicação, ninguém se comunica bem a primeira vez. Eu não conheço nenhum palestrante que falou, foi lá, fez uma palestra para 500 pessoas. Geralmente a gente começa a palestrar para uma pessoa. Às vezes a gente começa a fazer live para uma pessoa, às vezes só para você mesmo. E quanto mais você faz, você vai melhorando a forma que você se comunica, né? Então, é treino, né? Muitas vezes as pessoas querem ter resultados sem ter esse treino. E é importante, primeiro eu treino, para depois eu ter resultado. Não é primeiro eu tenho resultado para depois treinar, é o caminho inverso. Né? Eu, por exemplo, estou desenvolvendo novas habilidades agora que eu percebo que está me ajudando bastante. Que é a leitura, por exemplo, do audiobook. Então, antes eu achava completamente desconfortável. E hoje eu percebo que eu posso ler o triplo do livro que eu lia e pegar muita coisa, assim, porque eu tenho uma audição muito aguçada, então eu tenho muita essa habilidade com audição. Então, muitas coisas que eu ouço, eu tenho uma percepção muito forte. Então, eu percebo que essa mudança de hábito, até pouco tempo falava, não, eu não consigo, tal, ficava essa comunicação. A partir do momento que eu comecei a experimentar coisas diferentes, e eu percebo que isso tem um resultado muito mais rápido, que eu estou lendo muito mais hoje, é bem diferente, porque a minha mente, aquilo que eu faço, a minha mente não vai dizer, olha, ela não está fazendo. Então, se você tem dificuldade de fazer qualquer coisa, eu falo para você, começa a agir para quebrar as barreiras da sua mente. Olha, eu tenho dificuldade para começar qualquer coisa, eu procrastino. Então, começa a fazer aquilo que você não tem vontade, faz isso pelo menos durante esse ano inteiro, o resto do ano. Então, você vai ver que você não vai procrastinar mais, você vai ver que você não vai ter dificuldade para fazer atividade física, você vai ver que você não vai ter dificuldade para ler. Só que romper essa barreira não é esperar ter vontade para fazer, é bem diferente. Não, eu vou fazer e a vontade chega. Porque muita gente fala assim, não, eu vou fazer aí, eu vou ler quando eu tiver vontade. Muitas vezes a gente não tem vontade de ler, né? A gente quer ficar no TikTok, a gente quer passear, a gente quer fazer outras coisas. Só que a partir do momento que eu coloco isso como uma rotina, porque eu comunico isso para minha mente, olha, todo dia eu leio um pouco. É bem diferente, porque isso vai virando a rotina e isso vai ficando gostoso de se fazer. Não fica aquele peso, né? Do começo. Porque quando a gente começa a aprender algo novo, tem duas coisas. Às vezes é muito desafiador, algo que a gente não gosta. Eu tenho algumas coisas que eu estou aprendendo que tem sido bem desafiador para a minha mente. Então, eu tenho conversado bastante com ela. E tem coisas novas que eu tenho aprendido que tem me desafiado, que tem sido muito gostoso de fazer. Falei, caramba, olha como é legal. E muitas vezes a gente, por crenças ou por nunca ter experimentado fazer algo diferente, a gente não manda essa comunicação para o nosso cérebro. Então, experimente fazer coisas diferentes também. Isso é muito importante. Comunique coisas diferentes para o seu corpo. Se você só comunica coisa negativa, olha, eu não tenho foco, eu não tenho não sei o quê, eu não tenho disciplina, só as outras pessoas conseguem, você também está comunicando com você. É uma comunicação muito forte, inclusive. Você está mandando vários comandos, você está criando novos caminhos neurais na sua mente, dizendo da sua incapacidade. Agora, quando você começa a repetir
mentalmente, depois você faz a ação, sua mente não vai te colocar barreira. Então, quando eu comunico hoje, eu consigo correr, eu vou lá e treino, eu corro, não tem mais barreira na minha mente. Então, se você tem algum problema, eu peço para você, comece a colocar em prática. Ah, mas eu não tenho vontade. Vai sem vontade. A vontade vai chegar conforme você for repetindo. Por quê? Você vai criando novos caminhos. Eu não acredito que as pessoas tenham muita vontade de fazer atividade física todos os dias. Eu não tenho. Mas a partir do momento que eu coloco o meu tênis, que eu saio de casa, nossa, eu sou outra pessoa. Mas essa primeira barreira eu preciso vencer. É Essa primeira diferente vontade. Essa entre, primeira vontade é sair da live e dormir, né? Hoje é eu diferente também nem posso. entre pessoas saudáveis e pessoas que já têm algumas doenças físicas, passa pela compreensão também, Irene. Porque motivação, para mim, hoje é substituída por determinação. Porque a motivação só não chega. Porque a pessoa pode querer muito e não ter a condição física ou a capacidade ainda da preparação. Não é só querermos. Eu acredito que, por vezes, é como o Pablo uma vez disse, ele impulsionou alguém a desistir do seu trabalho, começar a conta própria. Houve uma rapariga que fez, desistiu do trabalho, despediu-se e empreendeu. Empreendeu, as coisas não deram resultado. O que ela fez? Foi mais fácil. Ela fez uma queixa para crime, foi para o tribunal com o Pablo, o próprio juiz brincou, riu, e o que é certo é mesmo, é a comunicação, tem tudo a ver com comunicação, que é, tu tens de saber quem tu és, a tua identidade, tens que conhecer os teus limites, tens que saber o para quê que estás a fazer, o que tu queres fazer. Porquê? Porque não é só dizer, eu consigo, eu quero, porque senão o mundo inteiro éramos todos milionários, e o que acontece é que milionários há 1%, multimilionários há 1% na Terra, no universo que nós ouvimos e conhecemos. Então, perceber onde é que tu queres chegar, qual é a tua identidade, comer um boi parte a parte, com pequenas dentadinhas, para não cairmos depois de Natal na frustração. Porque nem todas as pessoas têm o superpoder da resiliência. É mais fácil procrastinar ou ser resiliente? É mais fácil ser determinado ou desmotivado? Porque crescer dá trabalho. E crescer não é para todos. Mas se estás aqui nesta live é porque tu não és, não te deixas levar pelo que é fácil, mas sim pelo que é necessário fazer, e é por isso que nós estamos aqui, Irene, porque nós queremos quebrar as barreiras e queremos também trabalhar aquilo que é a nossa compreensão para mudar a nossa percepção. Porque o que nos limita também é a percepção do mundo, é o nosso mapa-mundo. Se o meu mapa-mundo for pequeno e limitado, se for curto, estreito, eu não consigo ambicionar algo mais fora do meu mapa-mundo, porque eu não compreendo. Tudo que nós não conhecemos, nós não vemos, nem que seja na nossa imaginação, nós podemos ambicionar ou criar. Então, tem que criar em nós um apetite voraz, uma fome de realização, uma sede de vida, estabelecer novos contatos, novas relações, criar novos hábitos, criar novas conexões, para criar aprendizados. Isso que você está falando aí do mapa é muito importante, que a PNL fala que se alguém consegue fazer alguma coisa, qualquer pessoa consegue fazer, desde que ela entenda qual é o mapa mental dessa pessoa que fez. Muitas vezes a gente tem uma percepção, por exemplo, de sucesso, só que quando a gente vai estudar a pessoa de sucesso, a gente vê que essas pessoas fazem muito mais do que as pessoas que não têm sucesso. Isso é óbvio, né, de falar. Só que muitas vezes você até está fazendo muito, mas você não muda a sua rota. Muitas vezes você está fazendo muito, mas você está vendo que não está tendo resultado. E você não muda. Muitas vezes você precisa mudar a rota. Né? Muitas vezes, sei lá, eu vou citar um exemplo aqui. Eu fazia atividade física há 7 anos. Fazendo quase sempre o mesmo treino, que era caminhar, conversando com pessoas. Né? Batendo papo, ouvindo coisas às vezes que eu não gostava de ouvir, naquele meu momento de caminhada. O que eu fiz esse ano? O que eu fiz? Tá? Aquela caminhada ela me ajudava bastante, eu me sentia super bem. Porém, eu decidi mudar a minha forma de fazer. Eu falei, olha, o meu resultado está muito lento, eu não estou tendo resultado.
Então, não é que eu não estava fazendo, eu estava fazendo, só que muitas vezes eu estou fazendo de um jeito que não está dando certo. Então, eu preciso ter clareza e falar assim, olha, eu estou fazendo dessa forma, não estou tendo resultado. O que eu preciso fazer diferente? Né? Então, é importante eu observar isso. Arthur, bom dia, meu aluno de inglês, seja bem-vindo. Good morning. Have a great week. O que acontece? Muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu estou fazendo. Mas você já se questionou, se você fizesse diferente, você teria um novo resultado? Porque isso é importante, né? Às vezes a pessoa diz, não, eu faço, porque muita gente, uma coisa que a gente pensa muito é que para ter prosperidade eu preciso trabalhar muito, e na verdade não é. Não é exatamente só o trabalho. Se fosse assim, qualquer pessoa trabalharia catando lixo, catadores de lixo, que trabalham arduamente, pessoas que seriam todos milionários. E na verdade não. Eu preciso entender que é uma mudança aqui, ó. De tudo está na nossa mente. Só que o que a gente faz, né? Segundo a pesquisa, a gente usa basicamente 5% da nossa mente. Então, praticamente, a gente não usa a nossa mente. Então, o que eu preciso entender? Se eu estou indo por essa rota aqui, sempre por esse caminho, é igual muitas vezes você faz sempre o mesmo caminho para ir trabalhar. Por que você não faz um caminho diferente para ver se você tem uma nova percepção, né? Então é preciso fazer coisas diferentes. Olha, se eu tenho uma crença negativa sobre prosperidade, caramba, e se eu escrevesse essa crença negativa e a partir de hoje eu começo a repetir coisas diferentes, o oposto dessa crença? Né? Olha, se eu falo assim, olha, eu não consigo me comunicar bem, mas a partir de agora eu começo a repetir para mim todos os dias, olha, minha comunicação está melhorando cada vez mais. E quem fala muito sobre isso, né, dessa repetição, é o Joseph Murphy. O Dr. Joseph Murphy tem um livro Poder do Subconsciente que ele fala muito isso. Inclusive, tem muitos exemplos de pessoas que se curaram com a comunicação. Quem fala isso também é a escritora do livro Você Pode Curar Sua Vida, a Louise Hay. Quantas pessoas tiveram resultado mudando a comunicação, né? Repetição, o poder da afirmação positiva. Então, a comunicação, primeiro ela tem que começar interna. Como que eu comunico as coisas para mim? Né? Ou para eu mesmo? Como é que eu faço essa comunicação interna? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, o outro não está entendendo, mas muitas vezes você não está comunicando bem para você mesmo. Né? Quando você comunica só coisas negativas sobre você, só que você não experimentou fazer diferente. Tem muitas coisas que eu já falei que eu não conseguia fazer, só que eu não experimentei fazer diferente. A partir do momento que eu experimentei fazer diferente, eu comecei a ter uma nova percepção. Né? Que é a leitura, por exemplo, do audiobook. E eu falava, não, isso não é para mim. Eu achava desconforto. Hoje eu percebo que eu consigo aprender muito rápido. Porque a minha audição está aguçada. Irene, já são 8h44, daqui a pouco vai entrar ao vivo, já não vamos ter tempo para... Não, hoje eu não vou ter a live, eu vou ter aula às 6 horas só. Ok, então olha, deixa-me dizer que o livro de português de Portugal, dos 7 hábitos, ele diz, o tema é tentar ser compreendido, depois tentar compreender, depois ser compreendido. Eu coloquei o busca entender antes de ser entendido. Porquê? Porque eu não gosto da palavra tentar. Quando nós tentamos, é sinal que nós não estamos afinados com a confiança, com a certeza, porque é uma tentativa, não é uma execução clara a 100%. Então, uma coisa como hipnoterapeuta que fez toda a diferença foi mesmo isto, que é entender o outro antes de ser entendido. Porque quando um cliente nos chega com uma situação, com um problema, por vezes não está claro na sua mente. Ou seja, eles sabem que sentem algo, que dói algo, mas não sabem a raiz, a natureza. E muitas vezes nem sequer eles sabem o porquê, ou como é que chegou, como é que iniciou. Então, nós, como hipnoterapeutas, nós temos que ouvir o silêncio, sentir a presença e tentar entender aquela pessoa que está no seu... como se fosse uma folha em branco, sem conceito, sem preconceito, sem julgamento. E para mim é para a base fundamental da hipnoterapia, que é tentar entender o outro antes sequer de eu falar.
Porque se nós não estabelecermos esta relação com a outra pessoa, nós não conseguimos fazer o nosso trabalho. A base é mesmo, primeiro, entender o outro. E a hipnose, para mim, faz todo o sentido da minha vida pessoal também, com as minhas relações pessoais, interpessoais. Começando comigo, quando eu me olho ao espelho, quando eu observo o meu pensamento, quando eu observo a minha fisionomia, o meu estado, a minha energia. Então, este hábito, quando nós incutimos e trabalhamos este hábito, faz toda a diferença. O próprio livro tem aqui sugestões na aplicação e eu gostava de passar em que uma é para nós, primeiro ponto, é para nós estabelecermos, lembrarmos de uma pessoa. Para quê? Para fazermos exercício com essa pessoa e nessa interação simplesmente ouvir, compreender, comparar o que está a ouvir com aquilo que nós estamos a perceber ou tentar entender quais são os pressupostos que são válidos, qual é a perspectiva da outra pessoa, qual é a nossa, em que vamos afinar os filtros, em que deixa de haver aqui ruídos, passa a ser uma comunicação clara e assertiva, em que a empatia é trabalhada de nós para o outro. E quando nós começamos a trabalhar a empatia, geramos também no outro aqui uma, não uma obrigação, mas uma empatia também por acréscimo, por contágio, que é o ponto 2, compartilhar empatia com o outro, em que nós contamos, dizemos, expressamos por palavras que estamos a esforçar o ouvir para entender o outro, para que outra pessoa também dê um feedback, para perceber se aquilo que nós ouvimos se é claro, se foi essa a intenção da outra pessoa. Vou só dar-te aqui o ponto 3, que é, na próxima vez que tiveres a oportunidade de observar uma comunicação entre pessoas, cobrir as orelhas, para quê? Só ouvir. Só ver, sentir, sem palavras. Em que a comunicação é só gestual, em que tu percebes a presença da pessoa, a emoção da pessoa, a emoção das palavras. Quando eu não conhecia esta temática, para mim, eu vivia no meu modo automático. E eu hoje não. Hoje acredito que a nossa comunicação, a percepção da comunicação é expandida quando nós começamos a trabalhá-la nestes parâmetros. O que é que tu achas, Irene? Eu concordo plenamente. Oi, Gina, travou? Estou. Eu estou falando, mesmo quando a gente não fala, a gente está comunicando. Vou ouvir agora. Mesmo quando a gente não fala, nós estamos comunicando. Então, eu acho que a primeira e mais importante comunicação é a comunicação que você tem com você mesmo. Né? Se você não tem uma boa comunicação com você, porque muitas vezes a gente está no automático, a gente não se comunica com nós mesmos. Né? Quantas vezes a gente está vivendo a vida no piloto automático, a gente não tem percepções sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida, então a gente vai vivendo de qualquer jeito, né? Minha mãe falava uma frase que é criar os filhos como Deus cria batata, né? Deixar a coisa acontecer por si só, sem ter uma, né? Sem ter essa comunicação, sem ter essa clareza, sem ter uma direção, né? E hoje, muitas vezes, a gente está muito no piloto automático. Então, a gente não se comunica com nós mesmos. Em várias áreas da nossa vida, né? E é importante a gente fazer perguntas. Como está a minha saúde física? Sabe uma coisa que mudou muito a minha vida? Foi um curso que eu fiz que tem uma pergunta que é assim. Se você pudesse escolher quantos anos você quer viver, até quantos anos você viveria? Acho que é uma pergunta muito importante. Aí vem a segunda pergunta, que aí traz a clareza e a percepção. Com a vida que você está tendo hoje, com os hábitos que você tem ou que você não tem hoje, você acha que você consegue viver quantos anos? Aí a gente começa a refletir, fala, caramba, eu estou me alimentando de qualquer jeito. Eu não estou fazendo atividade física, eu não faço um check-up, eu não vou ao médico. Então começa a vir várias percepções.
Quando você faz pergunta, eu acho que é muito importante essa questão da pergunta, né? Como é que eu estou cuidando da minha saúde física? Como é que eu estou cuidando da minha saúde emocional? Por quê? Porque a sua mente vai buscar respostas. Como é que eu estou tratando as pessoas da minha família? Fazer uma reflexão. É uma das coisas que eu tenho colocado aqui, que eu preciso também fazer a gestão é com a minha família. Minha família mora muito longe, a maioria. Então, como eu tenho tido dias corridos, domingo é o dia de eu ir lá visitar minha família, almoçar com eles. Não acontece com frequência, então preciso olhar para isso. Porque muitas vezes eu estou muito focado nas coisas que eu estou fazendo e não estou tendo essa disponibilidade. Então, quando a gente faz perguntas, a gente começa a ter uma nova percepção. Eu começo a fazer perguntas, né? Por que que eu procrastino? Né? O que que eu ganho com procrastinação? Então, eu começo a comunicação com você mesmo, fazendo pergunta para você. E também começar a se colocar no lugar do outro, é muito importante, né? Olha, aquilo que eu falei para o outro, se fosse ele que tivesse falado para mim, como eu iria interpretar? Né? Isso tem empatia, né? Você colocar no lugar do outro. Às vezes eu comunico algo para a Gina, mas a minha comunicação, eu não sei qual é a percepção dela, né? Ontem a gente até comunicou alguma coisa, eu entendi de um jeito, ela entendeu de outro. Né? Então, como é que eu comunico? Então, essa percepção de se colocar no lugar do outro é muito importante. Né? Será que a comunicação que eu estou falando com o outro, se fosse ao contrário, será que como que eu iria entender, né? Então, quando a gente atende clientes, a gente não dá sugestão sobre a vida dele, a gente faz perguntas. Poxa, como é que você se sente? O que que aconteceu para você se sentir triste? Então, é sempre perguntas. Então, você pode se perguntar. A pergunta, para mim, é uma ferramenta extremamente importante, porque a pergunta faz a pessoa refletir. Se eu falasse assim, Gina, a questão lá da saúde, com os hábitos que você tem hoje, que você não tem hoje, você acha que você consegue viver com saúde quantos anos? A Gina vai trazer consciência, ela vai me falar, caramba, olha, eu estou me alimentando de qualquer jeito. Olha, faz anos que eu não faço atividade física, faz anos que eu não vou ao médico. Então, percebe, a mente ela vai começar a buscar respostas. Sozinho. Irene, algo que eu acredito que fez toda a diferença comigo, com esta frase do busca entender antes de ter entendido, é com quem quer andar, corra com quem quer correr e voa com quem quer voar. E a pergunta que deixo da nossa live hoje, e tu, o que é que tu queres fazer à tua vida? Queres andar, correr ou voar? Porque antes de comunicares com o outro, tu estás 24 horas comunicando contigo própria. Então perceber onde é que tu estás, onde é que tu queres chegar, o que é que tem que ser feito, como é que vais fazer. São imensas as perguntas. E há pessoas que se escondem atrás de um conforto, um trabalho, algo que lhes dá também segurança, e essa segurança também é fugaz, porque muitas vezes certos trabalhos que são recompensados existem, escondem uma identidade forte, uma personalidade vazia. Muitas vezes aquilo que nós temos é o nada, porque tudo passa. Por vezes podemos pensar que somos o que fazemos ou somos o que temos na conta bancária, mas quando isso nos é retirado, o que fica? Qual é a tua identidade? Muitas vezes temos que nos entender para começar do zero. E eu acredito que todos os dias, quem acorda, começa do zero. Porque todos os dias temos que fazer algo, temos que criar algo, temos que começar fazendo algo. Nós não vivemos com o sucesso do passado. E quando nós temos uma percepção maior, Marina, é a base. Porque há pessoas que nem sequer se perguntam, nem sequer têm trabalho, nem sequer começaram com o questionamento, porque estão adormecidos, zombies. Se a Marina já tem uma percepção que é ótima em desculpas, então, a partir de hoje, o que é que eu preciso fazer? Marina, se questiona. Olha, eu sou ótima em desculpas, então o que é que eu preciso fazer diferente? Escreve. Se eu sou ótimo em desculpas, então agora eu quero ser ótimo em quê? Eu quero ser ótimo em fazer. Né? E a pergunta, o papel, podes começar mesmo, o que é desculpa para mim?
o que é que Ou esconde? pode perguntar assim, por que que eu estou criando desculpa para fazer isso? Então, o primeiro ponto, eu acho interessante é colocar assim. Você vai pegar, inclusive, meu caderno tá aqui, que eu vou escrever daqui a pouquinho. Vou É entrar na aula daqui a 4 minutos. um Então, ensaio. você vai, pega o caderno, ó, caderno aqui, sempre tem um caderno aqui, ó, caneta e papel, e fala assim, o que que eu estou ganhando? Porque tem um ganho. Quais são os ganhos secundários que eu estou ganhando por não fazer o que eu preciso fazer? Olha, eu estou ganhando. O que que eu ganho por não fazer atividade física? Olha, eu ganho ficar na zona de conforto. Eu ganho poder comer tudo que eu gosto. Ó, Marina, você tá. Já faz uns dias que você está falando que não pegou, que ia pegar a caneta ainda não fez. Hein? Eu vou aí na sua casa ver se você está fazendo ou não. Vais ficar com umas orelhas novas, Marina. Estás a ver como é que ela puxa as orelhas? Já estás a Tá ouvir? vendo? Ó, como é que eu puxo as orelhas das pessoas na live. Então, eu vou aí na sua casa, inclusive tomar um café, já vou pegar aí, já vou. Ó, obesidade tem um ganho secundário. A gente fala assim, não, obesidade não tem ganho. Tem sim. O que que eu ganho em me manter obesa? Eu ganho poder comer o que eu quiser. Eu ganho não ter sacrifício para fazer atividade física. Essa é a comunicação que eu mando no meu corpo. E a obesidade, ela tem muito a ver com bloqueios emocionais. Se eu não trabalhar os bloqueios emocionais, raramente eu consigo emagrecer. Tanto é que pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar a maioria delas. E por quê? Porque não trabalhou bloqueios emocionais. Quando você olha para uma pessoa que está obesa, você já olha e percebe que essa pessoa tem bloqueios emocionais. Muitas vezes é autoestima, às vezes a autoestima é muito baixa, a pessoa não se ama, inconscientemente ela engorda. Às vezes a pessoa sofreu abuso sexual. São várias outras questões. Então, precisa entender o que eu estou ganhando com essa obesidade. Muitas vezes a gente fala assim, não estou ganhando nada. Tá, assim. Quando eu estou obeso, eu falo assim, não, eu como o que eu quiser. Afinal, eu já estou obeso mesmo. Então eu vou comer o X-Egg toda semana, né, Gina? Lembra da história do X-Egg? Então eu vou comer X-Egg toda semana, porque já estou obesa mesmo. Né? Às vezes existe esse ganho, sim. Bom, Gina, eu preciso encerrar a live, porque eu vou entrar em aula exatamente agora. Tá bom, minha querida? Ponto diário, constante, é por isso que eu digo, todos os dias já há um recomeço. E quando tu tens essa noção de que todos os dias tens que correr uma maratona, todos os dias tens que ir à guerra, todos os dias tens que luta, todos os dias tens que dizer ao síndrome, desculpe-te, que já deu, já era, porque agora estás numa nova era, porque é a era da compreensão. Quando tu entendes Eu onde... me amo ter a síndrome do desculpite. Olha, existe alguma coisa que quando a pessoa se ama, ela quer cuidar dela mesma. Isso é inconsciente, tá? Quando eu me amo, eu quero. É igual quando você ama um filho. Você quer tratar seu filho com amor. Então, se eu me amo, eu quero cuidar do meu corpo com amor. Então, tem que refletir também sobre isso. Porque eu tinha uma autoestima muito baixa. Então, eu não queria ser vista. Eu queria continuar com aquele corpo. Não, hoje, cada dia que passa, eu quero ter um corpo mais magro e eu quero estar bem comigo mesmo. Por quê? Porque eu sinto que meu amor próprio aumentou cada vez mais. E não necessariamente eu preciso estar magrinha para me amar. É uma questão aqui. Né? Agora, quando eu estou acima do peso, isso me incomoda e eu tenho que observar. Tá bom, gente? Gratidão por você sair, Gina. Amanhã, sexto dia, sexto hábito, estamos a terminar, só faltam 2. Então, até amanhã. Obrigada por terem estado connosco.